Bom, eu acho que vai estar melhor, vai ter que estar desse jeito aí. Bom, shalom a todos, que o Eterno abençoe a cada um de vocês, ótima noite. Estou feliz de estar aqui, quero passar hoje a vocês o título que está aí, que é o ensino sobre a festa da Hanukkah. Na verdade, acredito que poucos, né, tem alguns dos meus alunos, até mesmo que estudam comigo, que desconhecem um pouco desse ensino, das escrituras, um pouquinho da celebração desse mês, né? Sabemos que no nosso calendário desse mês de dezembro celebramos o Natal, né? Na verdade não celebramos, mas o mundo celebra, né? Alguns que creem no Natal, na festa natalina, e tem o seu ato de celebração. Porém, nós, seja o judeu messiânico ou o cristão, não há esse vínculo, né, de celebração com o Natal. Mas, nessa mesma data desse mês, né, de dezembro, a qual começou agora na quinta-feira, estamos celebrando a festa de Hanukkah, tá? Aí alguns de vocês perguntam, mas o que é a festa de Hanukkah? Outros já conhecem, tem uma base, uma porção por cima do que significa a festa de Hanukkah. Mas hoje aqui eu quero trazer algo interessante para vocês, tá? Um ensino bem interessante do que é a festa de Hanukkah. A palavra Hanukkah significa inauguração ou dedicação, tá? Conhecida como também a festa das luzes, né? Celebrada no ano em que se iniciou do ano 138 a.C., né? Uma festa celebrada após esse acontecimento, desta data, onde desencadeou um grande milagre do Eterno, um grande feito de Deus na história da Hanukkah, que é a Hanukkah, ou conhecido por alguns a Menorá, de 8 braços, tendo uma haste do meio conhecido como a Shamash, ou a auxiliadora, em que é usado para fazer o acendimento dos cálices, né, onde continha o azeite para o acendimento da menorá, assim como também alguns que utilizam hoje em dia para fazer o acendimento das velhinhas em comemoração dessa festa. Bom, o que eu quero trazer para vocês aqui sobre essa festa da Hanukkah, que é mais interessante ainda, estou aqui com vocês ao vivo, vou mostrar aqui, estou com o meu notebook aqui no meu pequeno escritório, aqui na escrivaninha. Quero mostrar para vocês uma coisa interessante, tá? Para nós entendermos o que é a Hanukkah, para chegarmos ao conceito, o entendimento do que é a Hanukkah, primeiramente, a gente tem que entrar num estudo interessante, que é do livro de 1 Macabeus, tá? Mas antes de entrarmos no livro de 1 Macabeus, eu queria que vocês fizessem o seguinte, algo muito interessante. Gostaria que vocês fizessem aí agora. Se você ler no título que eu coloquei, Festa de Hanukkah, a festa que Yeshua, Jesus, celebrou no mês de dezembro. Professor, Yeshua celebrou essa festa no mês de dezembro? Se você pegar a Bíblia, acredito que você está com a sua Bíblia aí, tá? Estou aqui com a minha Bíblia. Evangelho de João, no capítulo 10. Preste bem atenção nessa leitura e nessa passagem que vamos fazer aqui agora, tá? Dá uma olhada comigo aí. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22. Está escrito assim: chegou o tempo da Hanukkah. Na sua Bíblia, provavelmente, se for a Bíblia King James, ou a revista Almeida e Corrigida, a Ara, tá bom? A Ark. Se for essas Bíblias que você contém aí, com certeza não estará Hanukkah, estará a festa da dedicação, tá? Então, chegou o tempo da festa da dedicação. Na minha, que é a Bíblia Judaica David Stern, que é a Bíblia Judaica completa, ela diz o seguinte: chegou o tempo de Hanukkah em Jerusalém,
e ele diz o seguinte: era inverno e Yeshua estava andando na área do templo, caminhando pela colunata de Salomão, ou de Shilomo, ou Salomão. Essa coluna de Salomão, nós vamos ler lá no livro de 1 Reis, capítulo 7, as colunas que Salomão constrói dentro do templo, colocando o nome de Yaquim e Boaz, tá? Na sua Bíblia estará Jaquim e Boaz, tá? Yaquim, que significa ele estabelece, ele estabelecerá. E Boaz é vai, boai, vai ir, as, poder, força, que vem de os, tá? A palavra as, os, no hebraico é força. Então, em algumas traduções, significa que Boaz significa ele vem ou ele vai com poder, com força. Ele vem com poder, ele vem com força. E a palavra Yaquim, tá? Ou Jaquim, na tua Bíblia, que é o nome dado às colunas de Salomão, significa ele estabelecerá. Então, tem dois significados. Do lado esquerdo, Jaquim significa ele estabelecerá. Do lado direito, a coluna chamada Boaz significa ele vem com poder. Então, ele estabelecerá, ele vem com poder. Quem estabelecerá e o que virá com poder? Isso é algo muito profético que já vemos no livro de 1 Reis, do capítulo 7. Se uma prova disso, nós podemos ler, continuando na nossa Bíblia, nós podemos ver aqui, ó, discorrendo rapidamente, tá? Capítulo 7, do versículo 21. 1 Reis 7, 21 está escrito: ele erigiu as colunas no pórtico do templo. Ao construir a coluna da direita, deu-lhe o nome de Jaquim. E ao construir a coluna da esquerda, chamou-lhe de Boaz. Aqui é Yaquim pelo fato de que a letra J no hebraico não tem existência, tá? Não tem a linha, não tem um som e não tem a letra J, né? No lugar do J se coloca o Yud, o Y, tá? Então, aqui na original das escrituras, na Bíblia original judaica ou na Torá, você vai encontrar a palavra Yaquim e não Jaquim, tá? Jaquim é um termo mais aqui do Ocidente que foi traduzido e colocado sobre as Bíblias de hoje para entender o nome no termo que se é falado, na forma populacional aqui do Ocidente. Mas o certo é Yaquim, tá bom? Então, segundo as Escrituras, quando foi erguido a coluna no pórtico do templo, ao construir a coluna da direita, deu-se o nome da coluna de Jaquim, e ao construir a coluna da esquerda, deu-se-lhe o nome de Boaz. Ele estabelecerá, ele veio com poder. Há algo profético de entender o porquê Shilomo ou Salomão coloca o nome das colunas. Ele dá um nome, uma identidade às colunas. E isso é algo muito profético, porque até mesmo alguns rabinos, sábios do Talmud, trazem algumas revelações e alguns ensinos específicos sobre essa coluna. Mas esse não é o momento do que eu vou entrar falando da coluna, tá? Mas por que eu estou falando dessa coluna aqui? Simples. No Evangelho de João, do capítulo 10, do versículo 22, você vê que Jesus estava lá em Jerusalém e ele entra no templo, especificamente no pórtico do templo, e ele fica entre as duas colunatas, tá? As duas colunatas, as colunas. Ele fica entre a coluna. No capítulo 10, do versículo 22, diz que chegando no tempo da festa da dedicação, que é a festa que celebramos, a festa da Hanukkah. Depois vamos entender o que é a Hanukkah. Lá em Jerusalém era o tempo de inverno e Jesus, Yeshua, estava andando na área do templo, caminhando pela colunata de Salomão. Então os moradores de Judá o cercaram e lhe disseram: por mais quanto tempo você nos deixará em suspense? Se você é o Messias, diga-nos publicamente se você é o Messias. E Yeshua lhe respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não confiam em mim. As obras que eu faço em nome de meu Pai testemunham ao meu favor. Mas o motivo de vocês não confiarem é que não estão incluídos entre as minhas ovelhas. Uma coisa interessante, irmãos, que quando Jesus diz isso ao povo que estava
ali com ele, no templo, celebrando a festa de Hanukkah, eles disseram, até quando vamos deixar a nossa mente em suspense, em dúvida? A gente estamos esperando o Mashiach, o nosso libertador, não só de Roma, mas o libertador que Deus prometeu do nosso povo. E se você é esse Mashiach, ou Messias, por que você não diz logo? Por que você não fala? Fale publicamente, você é ou não é o Messias? Aí Jesus disse, olha, eu já disse isso a vocês. Tá? Eu disse, mas vocês não confiam em mim. As obras que faço em nome de meu Pai, testemunham ao meu favor. Mas o motivo de vocês não confiarem é que não estão incluídos entre as minhas ovelhas. Como ele disse uma vez. As ovelhas conhecem a voz do seu bom pastor. Isso aqui no próprio Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus vai dizer isso. Quando ele fala no versículo 9, eu sou o portão e se alguém entrar por mim, estará seguro, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão, ele vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que possam ter vida e vida em sentido pleno, ou, em algumas Bíblias, em abundância. Tá? E ele diz no versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço o que é meu e o que é meu, e o que é meu me conhece. Como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e abro mão da minha vida a favor das ovelhas. Também tenho outras ovelhas que não são deste recinto, preciso trazê-las, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Tá? Então Yeshua entra de uma forma bem até pesada nessa parte, né, dizendo para alguns judeus que estavam reunidos, alguns dos nossos patriotas da época, dizendo, se vocês fossem do meu aprisco e das minhas ovelhas, vocês ouviriam a minha voz e reconheceriam. Mas como não são, por isso que vocês não confiam em mim. Mas por que entrou esse debate? Por que o povo pede para Jesus publicamente que ele se revelasse se ele era o Messias? E por que logo nesse dia, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22, da festa de Hanukkah? Por que na festa de Hanukkah? Como eu disse para você, a palavra Hanukkah significa dedicação. Em alguma das Bíblias que vocês tiverem em estudo, estará escrito Festa das Luzes. E uma coisa que me chama a atenção que o próprio Jesus mesmo disse, eu sou a luz do mundo. Né? E depois ele fala aos seus discípulos, também vós sois a luz deste mundo. E o que é luz na nossa língua? A língua hebraica, a palavra luz, or, é aquilo que significa, que tem o derivado, né? A palavra derivada de luz, de or, significa, no português traduzido, controle. Yehior, como eu já ensinei a alguns dos meus alunos, quando está escrito lá em Gênesis, haja luz, Yehior, ali, de uma forma poética, em Gênesis, Deus não estava apenas dizendo, faça-se luz. Até porque a luz ela veio existir só no quarto dia, quando Deus cria o sol, a lua, as estrelas, e é onde começa a surgir as luzes, os luzeiros do céu que iluminava a terra durante o dia e a lua durante a noite. Mas antes disso, no versículo 2, quando ele diz, haja luz, que luz era essa? Então é nessa forma poética de revelação profunda, nós estudamos com nossos sábios também, em Israel, que essa palavra luz significa haja controle, haja domínio. E então entendemos que quando Yeshua diz eu sou a luz do mundo, ele está dizendo eu sou aquele que veio trazer o controle do Pai sobre vós. A luz, ou seja, a Torá, trazer a vocês o perdão para que vocês obedeçam a palavra de Deus como deveria obedecer na aliança que fez com ele. E quando mais tarde ele diz aos seus discípulos, vós sois a luz deste mundo, ele também está dizendo, olha, vocês também serão como eu, a luz dessa terra, para iluminar quem estiver na escuridão, trazer à luz o entendimento de que eles terão o perdão do Pai, mas terão que ter controle, como diz em Gálatas, o próprio Paulo dizendo, que o fruto do Espírito, um deles é o domínio próprio. O que é o domínio próprio? Controlar-se diante do mundo, agradando ao Criador de acordo com a sua palavra. Essa é a palavra luz. Então isso aqui chama muito a nossa atenção. A palavra Hanukkah, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22, que Jesus estava lá celebrando. Com todo respeito, eu acredito que muitos celebram essa festa que está chegando no Natal. Alguns irmãos também, algumas igrejas também celebram o Natal. Outros vão até dizer, não, pastor, não, professor, nós não celebramos o Natal. Mas, na verdade,
não celebram, mas faz ceia de Natal, faz cantata de Natal. Isso é envolto do Natal, dentro do mês de dezembro. É a mesma coisa que eu dizer, olha, eu não como pão de sal, mas eu como um pedacinho do fermento com sal. O fermento com sal vai fazer o pão de sal. Eu não como pão feito, mas como fermento com sal do pão. Então, eu como pão. Então, assim, não celebro a festa, mas faço cantada de Natal. Não celebro o Natal, mas faço a ceia em casa com a família. Não celebro o Natal, mas na minha casa tem um pinheiro. Então, dá de se entender que aquilo que a boca diz não é o que se compactua com os atos. Porque os nossos atos têm que ser compatíveis com as nossas palavras. Então, eu digo, eu em minha casa, minha família, literalmente não celebramos o Natal. Não plantamos árvore, não fazemos ceia de Natal, não fazemos cantata nas nossas sinagogas, nem menos na UNAJUMEC, que é a União Assembleiana Judaico-Messiânica Plena Paz, ali em Itaquá, onde faço parte dessa comunidade maravilhosa. Então, não fazemos a celebração do Natal, literalmente não, respeitando quem faz. Mas nesse dia celebramos a Hanukkah, celebramos a festa da Hanukkah, a festa das luzes, tá? E as festas das luzes é essa exatamente que poucos conhecem, que Jesus estava nesse dia, nesse tempo, nesse mês celebrando lá em Jerusalém. E se Jesus estava no meio e estava celebrando, como que você sabe, professor, que Jesus estava celebrando? Simples, todo judeu que saía da sua casa até o templo, ele não ia por acaso. Todo judeu subia ao templo quando não era o tempo da oração minhá, dos sacrifícios da tarde. Normalmente os judeus subiam para fazer as celebrações das festas que continha como obediência em Israel. E o interessante é que se você ler as escrituras, desde o livro da Torá, ou conhecido o livro do Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, você não acha nenhuma lei e uma ordenança de Deus diretamente dada para que celebrasse a festa de Hanukkah. Não se fala da festa de Hanukkah. Por que não fala da festa de Hanukkah, professor? Porque ela não faz parte das festas chamadas de Shelosh Hagalim, ou as 3 grandes festas, conhecida como a Pesach, a Páscoa, a festa de Shavuot, ou a festa das semanas, o Pentecoste, e também a festa de Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. São as 3 grandes festas bíblicas que você vai encontrar em Levíticos capítulo 23. Então não se consta essa festa como ordem de Deus. Mas ela passou a ser válida pelo um grande feito de Deus ao seu povo escolhido. E o interessante é que quem estava lá, mostrando que estava, e se estava não era por acaso, mas celebrando e aprovando, era o próprio Senhor Jesus, Yeshua. E isso que nos chama a atenção, tá? O que chama a atenção é Jesus estar lá celebrando e fazendo parte dessa festa. Agora o que eu quero trazer para vocês aqui é de onde surgiu essa festa. Pois bem, para resumir, nós temos o livro de Daniel, que nós vamos fazer agora uma leitura. O Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 15, que também vamos fazer uma leitura, para poder ter uma compreensão do que aconteceu, e aqui usar um dos livros que até mesmo é conhecido como um livro apócrifo, um livro que consta nos 76 livros bíblicos católicos, e dentro desse livro, chamado Livros do Macabeus, de Macabeus, primeira Macabeus, ali ele relata, tá? Eu entendo que esse livro é um livro que foi apócrifo, ou seja, já não foi canonizado. O que é apócrifo? Apócrifo é aquilo que não é inspirado ou canonizado, ou que não é divinamente inspirado por Deus. Isso segundo os pais da igreja protestante, né? Segundo os pais da igreja e também segundo o judaísmo. Até porque no judaísmo não se aceita e não se toma como inspirado nem mesmo nenhuma parte do livro do Novo Testamento. A não ser nós, judeus messiânicos, judeus seguidores de Yeshua, nós sim cremos piamente na inspiração divina de Deus, também nas cartas, tá? E nas epístolas e nos evangelhos da Brit Hadashah, ou conhecida como a Nova Aliança. Nós temos que ela é inspirada, tá? Paulo também, em 2 Timóteo,
que é uma das cartas que ele escreve a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele diz, Hakort kitval hakodesh, né, v'ha'ashorot. Todas as escrituras é inspirada pelo Elohim, por Deus. Tá? Então, próprio Paulo diz, né, Hakol kitvar v'ha'ashorot pelo Elohim. Toda a escritura é inspirada por Deus. Quando Paulo está dizendo isso, não está falando do Novo Testamento, até porque no tempo de Paulo não existia o Novo Testamento. Mas ele está falando que as escrituras são inspiradas. E cremos também que o Novo Testamento, a Nova Aliança, ela também é inspirada pelas cartas que os discípulos escreveram de acordo com a Torá. Como todos os 12 discípulos escolhidos por Yeshua, o Mashiach, como Paulo também, que não foi parte dos discípulos que andaram com Jesus, mas foi um apóstolo também, piamente fiel à palavra, piamente fiel ao Deus de Abraão, de Isaac, Israel, e também ao seu filho Yeshua, que também faz parte, como ele mesmo disse, não andei como os apóstolos, mas foi um dos maiores apóstolos e campeão do evangelho, por 2 motivos: pela sabedoria e o conhecimento que ele tinha da Torá, e pela prática da ação, de usar a palavra e viver a palavra, não só de boca, como muitos fazem, mas viver a palavra de acordo com o que está escrito nos seus atos do dia a dia, tá? Então, lendo aqui, eu vou pedir para vocês até me acompanhar, acompanhem comigo. Eu vou trazer aqui no meu próprio notebook. Acredito que vocês estão pegando aí, que eu estou manuseando o notebook também. Não sei que não está muito próximo de vocês, mas quero que vocês leiam comigo. Olha aqui, ó. Livro de 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 1, diz assim. Deixa eu só minimizar um pouquinho aqui para a gente acompanhar juntos. Vamos lá. Ora, aconteceu que já senhor da Grécia, preste bem atenção, Alexandre, filho de Filipe da Macedônia, oriundo da terra de Cetim, apoderou-se, né, da guerra contra Dário, rei dos persas e dos medos, ou medos. Deixa eu fechar aqui. Eu acho que abriu aqui um Skype. Aqui, ok. Deixa eu abrir mais um pouquinho, senão ele vai ficar em cima do... Aqui, ok. Então diz. Ora, aconteceu que já o senhor da Grécia, Alexandre, filho de Filipe da Macedônia, oriundo da terra de Cetim, derrotou Dário, rei da Pérsia, ou rei dos persas e dos medos, e reinou em seu lugar. Para quem não sabe, até na questão da geografia e de estudo das nações, tá bom? A Pérsia, ou os persas, até hoje existem, tá bom? Sério, sério. Tá? Para quem não sabe, hoje o atual país do Irã, são povos de linhagem persa. Então, são persas. Ah, mas não é árabe? Árabe-persas. Tá? Existe uma ligação aí. Eles são árabe-persas. Tá? Para quem não sabe, que é o atual Irã hoje, que está nesse enfrentamento das guerras, ali ligados com o grupo Hezbollah, né, que está tendo a guerra, mas não convém aqui a história desse momento. Então, o Irã, o atual Irã, o país do Irã, é o atual país onde tem o povo, que a população que mora ali são persas, tá? Árabes persas. Então, continuando. Versículo 2 diz, ele empreendeu inúmeras guerras. Isso Alexandre o Grande, tá? Apoderou-se de muitas cidades e matou vários reis da região. Avançou aos confins da terra e apoderou-se dos despojos de uma multidão de nações. A terra calou-se diante dele, tornando-se altivo o seu coração, e ensoberbeceu-se. Reuniu um imenso exército e impôs poderio aos países, às nações e reis, e todos se tornaram seus tributários. Mas em seguida adoeceu e viu que a morte se aproximava. Convocou então os mais considerados dentre os seus cortesãos, companheiros, desde sua juventude, e ainda em vida repartiu entre eles o império. Tá? Alexandre reinou durante 12 anos e morreu. Seus oficiais exerceram o poder, cada qual em seu próprio reino. Puseram todos o diadema, ou as suas haste bandeira,
depois de sua morte, e após eles, seus filhos, durante muitos anos, e males em quantidade multiplicaram-se sobre a terra. Desses reis, agora vem essa parte, desses reis originou-se, nasceu uma raiz de pecado. Antíoco Epifânio, conhecido como o filho do rei Antíoco, que havia estado em Roma como refém e reinou no ano 137 do reino dos gregos. Nessa época, saíram também de Israel uns filhos perversos, que seduziram a muitos outros, dizendo: Vamos, façamos uma aliança com os povos que nos cercam, porque desde que nos separamos deles, caímos em infortúnios sem conta. Semelhante linguagem pareceu-lhes boa. E houve entre os povos quem se apressasse a ir ter com o rei, o qual concedeu a licença de adotarem os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio como os gentios, dissimularam os sinais da circuncisão e se afastaram da aliança com Deus para se unirem aos gentios. E venderam, ou seja, se venderam para praticar o mal. Quando seu reino lhe pareceu bem consolidado, concebeu, ou seja, veio no desejo de Antíoco o desejo de conquistar também o Egito, a fim de reinar sobre 2 reinos. Para ele já não era o bastante o que Alexandre o Grande já tinha dividido a eles. Invadiu também o Egito com um poderoso exército, com carros, elefantes, cavaleiros e uma numerosa esquadra. Investiu contra Ptolomeu, que era o rei do Egito, o qual, tomado de pânico, fugiu, e foram muitos os que sucumbiram aos seus golpes. Tornou-se ele senhor das fortalezas do Egito e se apoderou-se das riquezas do país. Após ter derrotado o Egito, pelo ano 143, ele regressou e Antíoco atacou Israel, subindo a Jerusalém com um enorme exército. Entrou com arrogância no santuário, tomou o altar de ouro e o candelabro da luz com todos os seus acessórios e a mesa da proposição, os vasos, as alfaias, os turíbulos de ouro, o véu, as coroas, os ornamentos de ouro da fachada, e arrancou todo o revestimento. Tomou prata e ouro e os vasos preciosos e os tesouros ocultos que estavam escondidos no templo, ele também tomou. Arrebatando tudo consigo, regressou à sua terra após massacrar muitos judeus e pronunciar palavras injuriosas. Isso foi o motivo da desolação em extremo para todo Israel. Príncipes e anciões gemeram, jovens e moças perderam sua alegria, e também até murchou a beleza das mulheres. Os recém-casados lamentavam, as esposas choravam no leito nupcial, a própria terra tremia por todos seus habitantes, e a casa de Jacó cobriu-se de vergonha. 2 anos após, Antíoco enviou um oficial a cobrar tributos da cidade de Judá e chegou a ele em Jerusalém com uma numerosa tropa. Ok. Se você quiser continuar lendo o livro de 1 Macabeus, você pode até procurar isso pelo site, pelo Google. Escreva lá 1 Macabeus e leia no Bíblia Católica, que você vai encontrar, e observe o estudo ao qual eles passam esse grande relato, que é de suma importância. Como eu estava dizendo, meus amados, por mais que nós temos o conhecimento e o entendimento, por mais que nós temos o conhecimento e o entendimento, que as escrituras sagradas, ou os pais da igreja, na verdade, da época, vieram com o seu concílio, a sua reunião, em dizer que esses livros são apócrifos, não canônicos e nem muito menos inspirado por Deus. Aí você pode dizer o seguinte: mas peraí, professor, se não são canônicos e não são inspirados, por que eu vou estudar? Por que eu vou ler um livro que não é inspirado por Deus? Não é canonizado pelos pais, nem pelos próprios judeus, no judaísmo. Aí eu te digo, você não precisa usá-lo para meios de vivência, de prática. Usar esses livros apócrifos para praticar a palavra e exercer o que estiver escrito. Mas você pode usar como um meio de estudo, porque contém muitas riquezas de estudo do 1º século antes de Cristo, do 2º século. Tem muitas riquezas que você precisa, e você pode e deve usá-los para meio de estudo e entendimento um pouco mais aprofundado das Escrituras Sagradas. E é necessário, meus irmãos. Então, veja que coisa interessante, tá?
Se nós lemos, vamos ler aqui, o livro do profeta Daniel, depois você já lê comigo em Mateus capítulo 24, versículo 15. Vamos lá. O livro do profeta Daniel, capítulo 8, vou ler só algumas partes. Diz assim: versículo 5 do capítulo 8 de Daniel em diante. Olha o que está escrito. Eu estava começando a entender quando um bode veio do oeste, passando por sobre a terra, toda sem tocar no solo. O bode possuía um chifre proeminente entre os olhos. Isso aqui é a visão que Daniel estava tendo, e ele escreveu no seu livro. No livro de Daniel, ele escreve a visão que ele teve desse fato ocorrido, a qual Deus deu uma visão a ele, uma revelação, uma visão a ele, há pelo menos, tá? Pelo menos 480 anos antes de ocorrer o que ocorreu no ano 143, no tempo do reinado de Antíoco Epifânio IV, que foi este rei imperador que invadiu o Egito, lutou e guerreou contra Ptolomeu, tentou, como Hitler, tentou dominar todas as terras e os países do Oriente, chegando até atacar Israel, como atacou, invadindo o templo, destruindo o templo, roubando todos os utensílios do templo, e o pior, ele fez uma coisa horrível. Mas vamos ler aqui o profeta Daniel, vamos ler no Evangelho capítulo 24, versículo 15, das palavras que Jesus fala, para entender o que esse homem fez. Aí você começa a entender as escrituras, tá? Se você ler só o livro de Daniel capítulo 8, com essas visões do bode, você vai criar muitas interpretações, mas talvez 90% das suas interpretações não vai ser perfeitas e de acordo com aquilo que está escrito, mas você pode criar muitas coisas, até principalmente sobre questão de arrebatamento e apocalipse, tá? Mas vamos lá. Eu estava começando a entender quando um bode veio do oeste, passando por sobre a terra sem tocar no solo. O bode possuía um chifre proeminente, bem visto entre os olhos. Ele se aproximou do carneiro com os 2 chifres que eu vi em pé diante do rio e o atacou com força selvagem. Eu o vi avançar contra o carneiro, cheio de raiva contra ele, e atingir o carneiro, quebrando-lhe os 2 chifres. O carneiro ficou sem poder para resistir. Ele lançou o carneiro ao solo e pisou sobre ele. E não houve quem o pudesse resgatar do poder do bode. Então o bode se tornou muito forte, mas ao se tornar forte, o chifre maior quebrou-se. E em seu lugar surgiu o que se parecia 4 chifres. O que nós lemos no livro de Macabeus? Que o rei Alexandre o Grande, antes de morrer, ele separa 4 dos seus cortesões e companheiros e amigos de infância para que eles cuidassem de algumas partes da terra que o rei Alexandre o Grande da Grécia tinha dominado. E alguns ficariam com as partes de Israel, outras partes do Egito, outras partes de Roma e partes da Grécia. E ele compartilharia. E por que o Alexandre Grande fez isso? Porque Alexandre Grande não tinha filhos para que fossem herdeiros da sua dinastia, do seu poder monárquico e das terras que ele tinha tomado através das guerras. Então ele vai e reparte essas terras para os seus 4 companheiros, dentre ele Antíoco Epifânio. E ele diz, no próprio Daniel, tá? Que no versículo 8, que então o bode tornou-se muito forte, mas ao tornar-se forte, o chifre maior quebrou-se. Isso aqui está dizendo de Alexandre o Grande. E em seu lugar surgiu o que se parecia com 4 chifres, na direção dos 4 ventos do céu. De um deles saiu um pequeno chifre que cresceu muito em direção ao sul, ao leste e em direção à glória. Tornou-se tão grande que alcançou o exército do céu. Quando ele fala alcançou o seu exército do céu, está dizendo de Antíoco Epifânio, que ele se ensoberbeceu tanto, por dominar tantas terras, por implantar as suas leis, culturas e impostos, que ele teve a audácia de dizer, vou invadir e atacar Israel. Então aqui, o exército do céu, tá? De uma forma figurada, tá bom? Que o próprio Daniel está falando,
Ele está falando sobre Israel, o exército do céu. Ele atirou com violência parte do exército e das estrelas ao solo e pisou neles. Sim, ele se considerava tão grande quanto o príncipe do exército. Ou seja, ele se comparou com Deus. A oferta queimada regular apresentada a ele foi interrompida. Vou repetir, a oferta queimada regular apresentada a ele foi interrompida. A oferta que se oferecia a Deus no templo, lá em Israel, foi interrompido. E o lugar do seu santuário foi jogado ao solo. Por causa do pecado, o exército foi posto sob seu poder. Ou seja, por causa do pecado do povo de Israel, Deus sujeitou o povo de Israel aos seus inimigos. Bem como a oferta queimada regular, e atirou a verdade ao solo enquanto agia e prosperava. Depois disso, ouviu um santo falar, e outro santo disse ao que falava: quanto tempo durarão os acontecimentos dessa visão concernente à oferta regular, e a transgressão tão terrível que deixará o santuário e o exército serem pisados? O primeiro disse-me, 2.300 tardes e manhãs. Depois disso, o santuário será restaurado ao seu estado original. Depois eu, Daniel, ter observado a visão e tentado entendê-la de modo repentino, surgiu diante de mim alguém com a aparência de um homem. Ouvi uma voz humana chamando dentre as margens do Ulai, Gabriel. Faça esse homem entender a visão. Ele veio até onde eu estava e sua aproximação me aterrorizou. Me aterrorizou tanto que caí sobre meu rosto. No entanto, ele me disse: ser humano, entenda que a visão refere-se ao tempo do fim. Enquanto ele estava falando comigo, dormi um sono profundo, com meu rosto no solo, e ele me tocou e pôs-me em pé e disse: explicarei o que acontecerá no fim do período da fúria, pois a Média da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre proeminente entre seus olhos é o primeiro rei. Quanto ao chifre quebrado e aos 4 surgido em seu lugar, 4 reinos surgirão dessa nação, mas não com o poder do primeiro. No último período do seu reino, quando os ímpios tiverem realizado todo o mal possível, surgirá um rei arrogante, hábil para fazer intrigas. Seu poder será grande, mas não como o poder do primeiro rei, Alexandre o Grande. Ele será surpreendentemente destrutivo, bem-sucedido em tudo que fizer e destruirá os poderosos e os santos. Conseguirá, por meio da astúcia ou engano, encher-se de orgulho e destruirá muitos povos quando eles se sentirem mais seguros. Ele desafiará até mesmo o príncipe dos príncipes, mas sem intervenção humana, ou seja, Deus agirá contra ele. Ele será quebrado. A visão da tarde e das manhãs é verdadeira, no entanto, mantém a visão em segredo, pois ela diz respeito a dias distantes no futuro. Eu, Daniel, fiquei fraco, adoeci por alguns dias, então me levantei e cuidei dos assuntos do rei, mas eu estava com medo da visão e ainda não conseguia entendê-la. Agora comigo no capítulo 11, só apenas um pequeno versículo, para você ter uma noção do que eu vou ler para você em Mateus 24. Livro de Daniel, capítulo 11, versículo 36. Está escrito assim: o rei fará como lhe aprouver, ele se exaltará, considerando-se maior que qualquer Deus, e proferirá blasfêmias monstruosas contra o Deus dos deuses. Prosperará até o fim do período da ira, pois o que foi determinado deverá acontecer. Ele não mostrará respeito pelos deuses adorados por seus antepassados ou pelos deuses reverenciados por suas mulheres. Ele não respeitará nenhum deus, pois se considerará maior do que todos eles. No entanto, honrará o Deus das fortalezas, com ouro, prata, pedras preciosas e outros objetos de valores. Ele honrará um Deus desconhecido dos seus antepassados. Ele atacará as fortalezas mais resistentes com auxílio de um Deus estrangeiro. Conferirá honra ao que ele reconhecer, fazendo-lhe governar a muitos, e distribuindo terras como recompensa. Quando o tempo do fim chegar, o rei do sul se lançará contra ele, enquanto o rei do norte o atacará como um redemoinho, com carruagens, cavaleiros e uma grande armada. Ele invadirá países, arrasará e seguirá adiante. Entrará também na terra da glória, e muitos países serão afligidos, mas Edom, Moabe e o povo de Amon serão salvos do poder dele. Agora, olha que interessante.
quando a gente lemos aqui o livro do profeta Daniel, olha esse versículo, acompanhe esse versículo comigo agora, só esse. Versículo 31, Daniel 11, 31. Forças armadas virão à sua ordem e profanarão o santuário e a fortaleza. Qual que é a profanação que ele vai fazer? Está aqui. Elas abolirão a oferta queimada diária, que é as ofertas que eram os sacrifícios que Deus recebia do povo como holocaustos. E eles estabelecerão a abominação que causa desolação. Eles estabelecerão, eles vão instituir uma nova oferta ao Senhor, uma nova forma de sacrifício no templo. No templo de Israel, o rei Antíoco Epifânio teve a audácia de cometer uma coisa abominável e desoladora. Ele pegou um porco, como você já sabe, alguns já sabem disso, e colocou como oferta, como sacrifício de oferta a Deus, desacatando ao Deus de Abraão. Não era o povo, não era humilhando a religião judaica. Ele estava humilhando ao Deus de Abraão. Ele estava dizendo, o teu Deus aceita sacrifícios? Então ele pega uma abominação, ele estabelece uma abominação desoladora. Ele pega o porco, joga no altar e põe como oferta de sacrifícios ao Senhor. E nós sabemos que Levíticos capítulo 11, bem como capítulo 14, fala que dos animais impuros está lá o porco. Tanto para ser comido e ser alimentado, quanto para ser usado como sacrifício na época. Era totalmente proibido. E eles, sabendo disso, como que Antíoco Epifânio sabia? Sabia. Ele conhecia um pouco da cultura judaica, da tradição do povo de Israel. E ele sabia que aquele sacrifício que eles faziam era somente com bois, carneiros, com novilhos. Então, para profanar e desafiar, assim como ele desafiou todos os outros deuses de outras nações, ele pega um porco e joga no altar. Agora, olha que interessante, meus irmãos. Isso fica muito mais interessante. Se você for no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 15. Olha que está escrito só no versículo 15. Então, quando vocês virem, Jesus está dizendo, quando vocês virem a abominação desoladora, ou a abominação devastadora, meu irmão, olha que coisa incrível isso aqui. Jesus está usando a passagem de Daniel, do capítulo 11, que nós lemos agora, do versículo 31, também está no capítulo 9, versículo 27, e no capítulo 12 e 11 de Daniel. Jesus vai dizer, então quando virem a abominação devastadora predita pelo profeta Daniel no lugar sagrado, que o leitor entenda a alusão. Aí Jesus está falando que vocês entendam a parábola, o paralelismo que eu estou fazendo aqui. Será o tempo para quem estiver em Judá, fugir para os montes. Se alguém estiver no telhado, não deve descer para juntar os pertences da casa. Se alguém estiver no campo, não volte para pegar o casaco. Que tempo terrível será para as grávidas e as lactantes. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no Shabat. Por que nem no inverno nem no Shabat? Por que Jesus disse, orem para que a sua fuga não aconteça nem no inverno e no Shabat? Vamos lá comigo. Se vocês forem no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22, o que nós lemos? Está escrito, chegou o tempo da Hanukkah em Jerusalém e era inverno. Irmãos, para quem estuda as Escrituras, procura conhecer a cultura judaica, a língua hebraica, isso aqui é uma profundidade valiosa. Quando Jesus dá uma profecia, quando Jesus está falando isso sobre Daniel, quando Jesus vai lançar em Mateus 24, já vou entregar logo esse resumo, Jesus não está falando do apocalipse que vai acontecer. Jesus já estava dizendo em Mateus 24, porque eu já vi na teologia cristã, e muitos teólogos dizem, que Jesus aqui no Mateus 24 está falando sobre nós dizemos, o Olam Rabá, o mundo vindouro. Está falando do apocalipse, do fim dos tempos. Do nosso fim dos tempos que estamos para receber. Mas não. Aqui Jesus estava dizendo exatamente de uma guerra que seria travada no ano 70 depois de Cristo, a qual o imperador Tito
filho de Vespasiano, atacaria Jerusalém e destruiria o templo de uma vez por todas, derrubando até os muros, aonde hoje consta somente o muro das lamentações, que na verdade ali, alguns rabinos dizem, não é realmente o muro que era o muro do templo, né? Mas era um muro da cidade antiga de Jerusalém, que era cercada, a qual foi derrubada quase todas, e só ela ficou de pé, tornando-se o nome Muro das Lamentações, onde o povo lamenta-se sobre esse muro. Mas vamos voltando aqui. Jesus está dizendo que isso aconteceria no ano 70. Jesus profetizou. Tanto que ele disse assim, vocês se gloriam com esse templo, mas eu digo a vocês, esse templo que vocês estão vendo, lindo, maravilhoso e gigante, não ficará pedra sobre pedra. Jesus já tinha dado essa palavra. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Isso aqui é da Hanukkah, só da festa da Hanukkah, tá? Vou ser até mais breve ainda aqui. Quando Jesus fala assim, em Mateus 24, versículo 15, 16 e 17, dizendo: orem ao Senhor para que a sua fuga nesse grande dia não se dê nem no inverno e no Shabat, é porque no inverno seria a festa de Hanukkah, a festa das luzes, que comumente será restrito, haverá uma restrição, uma proibição do povo andar, sair das suas casas, fazer viagens, andar mais de 1 quilômetro, trabalhar, colher, plantar. Nesse dia grande, glorioso da festa das luzes da Hanukkah, era como se fosse o Shabat, que não poderia trabalhar, não poderia colocar a mão no arado, não poderia plantar, não poderia colher, não poderia acender fogo, não poderia andar a mais de 1 quilômetro, viajar das suas terras, da sua cidade, sair de fora da cidade de Jerusalém, não podia. Era um dia que tem que ser respeitado dentro das leis, das regras. E o próprio Filho de Deus, Jesus, aprovou a festa de Hanukkah, porque ele estava lá. Como nós lemos em João 10, 22. Então ele mesmo disse, orem para que a sua fuga não dê nesse dia. Então aí ele fala, quando vocês virem com seus próprios olhos a abominação devastadora, por quê? Porque no ano 70, depois de Cristo, né? No ano 70, quando Tito invade e destrói o templo, ele faz as mesmas profanações praticamente que o Antíoco Epifânio fez. Porém, Antíoco Epifânio foi muito mais, vamos dizer, nojento com as suas ações, querendo implantar a força, né? Como um ditador, imperialista e ditador, as suas leis, regras do seu povo, da sua tradição, da sua cultura, querendo se tornar um Deus. Ele queria ser um Deus, e aí ele vai profano o altar do Senhor, colocando um porco. E ele faz, além de fazer isso, nós lemos lá aqui no livro de 1 Macabeus, do capítulo 1 até o capítulo 20, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 20, nós lemos que Antíoco Epifânio, além de profanar o altar, além de colocar um porco passar sobre o altar, ele tomou e levou tudo que tinha de dentro do templo, ouro, prata, os propiciatórios, a mesa da propiciação, o candelabro de ouro, ele levou tudo, saqueou o templo. Muitos judeus foram mortos, de uma forma até mesmo que nós vimos dessa guerra do Hamas, de uma forma de atrocidade terrível, de uma forma de calamidade incrível. Mulheres sendo rasgadas no meio, sendo mortas, maridos sendo decapitados, pessoas sendo mortas. Então, o que acontece? Alguns dos judeus, nessa época, isso eu tenho no meu livro, que é o livro chamado História de Israel, alguns dos judeus, vendo a sua situação financeira, vendo a sua situação política de Israel, já esquecendo de Deus e da sua espiritualidade, começaram a dizer, por que não vamos se filiar ao Antíoco Epifânio? Por que não fazemos como ele está pedindo? Por que não vamos seguir a cultura dos pagãos e dos gentios, se Deus já não está conosco e permitindo morrermos e sermos mortos e a nossa família ser destruída? Deus já não está conosco. Já não está conosco. Então vamos lá, vamos se filiar a eles. E muitos dos judeus, na época, se filiaram ao Antíoco Epifânio, renegando a sua fé, renegando ao Deus de Abraão, renegando que aquele que é todo-poderoso poderia levantar um remanescente e trazer a salvação no povo. Mas eles não fizeram isso. E serviram. Tanto que aí vem a história da Hanukkah. No livro de Macabeus, você vai estudar sobre Yehudá Macabi, tá? Ou Matitiarro, tá? Conhecido como Judas Macabeu. A palavra Macabeu, Macabi do hebraico é martelo, né? Tem a palavra martelo. Esse homem era um homem, né, de personalidade forte. E na história conta que Judas Macabeu, essa linhagem dos Hasmoneanos, que é a linhagem Hasmoneus, para quem não sabe, foi dessa linhagem que surgiu mais tarde
a linhagem da tribo ali, né, vamos dizer, da seita dos saduceus, ou no hebraico tzadukim, que significa os justos, tá? A palavra saduceu no hebraico é tzadukim, justos. Os saduceus nasceu dessa linhagem, da linhagem rasmoniana, que vem da linhagem do povo da família dos macabeus, tá? E eles mais tarde compram o direito de serem sacerdotes, eles compram, tá? Eles não eram da tribo de Levi. Segundo as escrituras, na lei de Deus, só a tribo de Levi, da linhagem de Moisés e Arão, da tribo de Gerson, Coate e Merari, só deles que poderiam vir os homens como tribo de Levi para cuidarem do templo. Só que como esse povo, né, dos saduceus, da família de Judas Macabeu, que defenderam o templo na época e trouxeram a glória de Deus de volta ao povo, então eles se acharam no direito de comprarem o direito de serem sacerdotes do templo. Só que aí é fariseus, tá? Que é a palavra perushim, que significa separatistas, ou alguns conhecem como separados do pecado. Por quê? Porque eles não concordavam com os saduceus. Tá? Então, os saduceus comandavam em Israel os tribunais e a casa e o templo dentro de Israel, dentro do templo. Do lado de fora, quem comandava nos ensinos, no ensino das escrituras, da Torá e no Sanhedrin, o que era o Sanhedrin? O Sinédrio, né? Os tribunais, eram os fariseus, com alguns saduceus junto a eles também, tá? Mas havia um grande debate, tá? Fariseus e saduceus, eles não se batiam em questão de quesitos de crença da ressurreição, tá? Porque os fariseus criam em ressurreição, os saduceus não criam. Os fariseus criam em anjos, mas os saduceus não criam em anjos, tá? Então tinha muita essa questão desses debates, tanto que o próprio Paulo, que era fariseu, tá bom? Você vai ler em Filipenses, Paulo dá a carta de visita dele, para quem não sabe. Existe uma teologia que alguns falam, Paulo era judeu, era do judaísmo, mas quando aceitou Jesus na sua vida, foi pro cristianismo. Isso é mentira, porque o cristianismo nem existia no tempo de Paulo ainda, tá? Ele se tornou seguidor do Machia, seguidor de Jesus, mas ainda como fariseu, porque ele mesmo disse, sou fariseu. Paulo está dizendo isso em Filipenses, tá? Ele fala, nascido no 8º dia, circuncidado, da tribo de Benjamim, falante de hebraico, filhos de família de falante de hebraico, mãe judia e fariseu. Ele falou, sou fariseu, tá? Então, Paulo era dessa linhagem farisaica, tá bom? Então, continuando aqui, se alguém quiser fazer algumas perguntas, eu pergunto, professor, mas o fariseu não era uma seita e tal? A questão de ensino sobre os fariseus, eu tenho um vídeo que fala sobre o sistema farisaico, sobre seitas, você pode assistir no meu canal, ou eu posso criar um outro ensino, não ao vivo, né? Mas fazer um trabalho aí gravado e trazer para vocês um ensino sobre o sistema farisaico. Tá? O que eram esses sistemas, o que era realmente os saduceus, os fariseus, o grupo dos essênios, dos zelotes. A gente pode trazer esses estudos também, que eu já deixei uma parte desse estudo em algum dos meus vídeos aqui no canal, tá? Você pode procurar. Resumindo, então, nós vemos que os saduquim tomaram conta, que eram os saduceus da linhagem rasmoniana, e o Judas Macabeu, o que acontece? Ele se levanta e começa a defender as portas de Jerusalém para dentro da cidade. Ele começa a defender o templo e diz, não é certo que a gente permitamos que eles nos eliminem da terra. Não é lícito. Eles colocaram um templo do lado do nosso templo, colocaram um altar do lado do altar do nosso Deus, profanaram o altar do nosso Senhor, humilharam o nosso povo, mataram muita da gente, impondo impostos sobre nós, tomando o que é nosso. A gente estamos pagando pelo que é nosso. Estamos pagando impostos para viver nas nossas casas e vocês estão permitindo. Não vamos permitir isso. Temos que mudar isso. E aí diz as escrituras que a família, né, assim como os filhos de Matitiarro, se levantam, dentre eles Judas Macabeu e Yehudá, e começam a levantar uma guerra contra Antíoco Epifânio. Vocês lembram que nós lemos no livro de Daniel capítulo 8, que um chifre que saía, né, e se tornava mais forte, poderoso, se sentindo um Deus e se levantou até contra os exércitos do céu. Você leu que no capítulo 8 está escrito, ainda falei bem aqui com uma ênfase, de que ele se levantaria contra o príncipe desse povo. Mas haveria uma guerra sem que nessa guerra houvesse troca de armas, troca de mortes, de corpo a corpo. Israel não precisaria guerrear, porque o próprio Deus guerrearia pelo seu povo. E foi realmente o que aconteceu. Deus guerreou pelo próprio povo de Israel. Nessa data do ano de 143 a 144 a.C., quando Antíoco Epifânio invade o templo, invade Israel,
que ele toma os seus utensílios, toma todos os ouros e pratas que tinha no templo, o candelabro, né, que é a menorá, toma o pão, a mesa do pão e da proposição, tudo que havia dentro do templo, até as cortinas que tinha fios de ouro, ele leva tudo embora. Nessa hora, um dos judeus que estavam lá no templo sai para fora e vê alguns dos soldados e dos chanceleres, conselheiros do imperador Antíoco Epifânio vêm cobrarem tributos e impostos dentro da cidade. Isso você vai encontrar no livro de 1 Macabeus e também 2 Macabeus. E eles vão cobrar os impostos. E está lá a família de Judas Macabeu e Judas Macabeu parado em frente ao templo. E quando eles viram eles parados, disseram: o que vocês estão fazendo aí? Ele falou: estamos aqui em frente ao templo do nosso Deus. Tá, mas por que vocês estão aqui na frente? Saiam da frente. Precisamos entrar dentro do templo. E depois viremos e cobraremos os impostos que devemos cobrar de vocês. Ele falou: não, vocês não entrarão no templo. Naquela hora houve um silêncio e o povo começou a ouvir dizer: o que ele está fazendo? A gente nosso povo nem exército tem para guerrear contra ele. O exército de Antíoco Epifânio era o maior exército de todo o continente. Um dos grandes exércitos. Porque ele dominou praticamente tudo aquilo que era já de Alexandre o Grande. O que nós vamos fazer? E com certeza o povo ficaram atônitos naquela hora. E eles começaram a dizer: vocês estão se rebelando contra o nosso imperador Antíoco? E nessa hora, resumindo, um judeu, ao invés de manter a sua força, crer no Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus de Abraão, e ficar na sua posição de enfrentar o mal, ele vai a favor desses soldados e conselheiros, que eram cobradores de impostos de Antíoco Epifânio, e diz para Judas Macabeu: não precisamos guerrear contra eles. Deixe que eles usem o templo. Mas esse homem já estava corrompido porque ele estava sendo pago. Não, vamos se dizer, barganhado. Né? Ele já estava sendo pago para poder se dedicar a Antíoco Epifânio, ou seja, abandonar o Deus de Israel para servir a um homem. E quando ele fala isso e vai na direção do templo para chamar esses homens para adentrar, esses pagões, esses gentios, impuros, para dentro do templo, Judas Macabeu, naquela hora, ele lança a mão de um punhal e naquela hora ele fere sobre o abdômen desse judeu, matando na frente desses homens. E esses homens, automaticamente, quando vai empunhar as mãos nas suas armas para se levantar contra Judas Macabeu e a sua família, então há ali no momento uma luta. E eles conseguem imobilizar, tirar as armas desses homens, matar alguns soldados, fecharem as portas de Jerusalém e começam a defender a Israel. E Deus, vendo o tamanho da fé deles e a dedicação de voltar a cuidar daquilo que era do Senhor, de dedicar a sua vida, como diz em Deuteronômio 11, versículo 13, amar a Deus de todo o coração, alma e força. Então, quando Deus viu que eles estavam realmente com amor ao Deus de Israel, de todo o coração, alma e força, eles vão e defendem Israel, e Deus vem e lança dos céus um poder maravilhoso de ajudá-los a conquistar de volta os utensílios e de reerguer o templo de novo. E aí é nesse tempo, meus irmãos, é nesse tempo dessa história que Antíoco Epifânio fica sabendo da rebelião, levanta soldados, levanta um povo para ir contra eles, há uma guerra, Israel vence essa guerra. Antíoco Epifânio, ele acaba se adoecendo dentro do seu próprio palácio, dentro do seu próprio reino. Deus lança uma doença, uma enfermidade sobre esse homem, e esse próprio homem não consegue sair nem mesmo mais do seu templo para poder defender o seu reinado e a sua glória. Por quê? Porque ele se levantou, não foi contra o homem, mas foi contra Deus. Ele dizia: se vocês, ó nações, têm seus deuses, eis aqui quem é o Deus dos seus deuses. Só que ele desafiou o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, como o próprio Daniel disse. Temos o nosso Senhor, que é o Senhor dos senhores e o Deus dos deuses. Então, quando ele se levanta contra o Deus de Abraão, Deus mesmo faz ele perder uma guerra sem precisar levantar uma arma de Israel. E nessa época, eles traz de volta, tá?
É que eu estou sem o meu livro aqui agora. Eles traz de volta